Olá! Hoje eu queria conversar com vocês sobre fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, é muito mais prevalente nas mulheres do que nos homens e é uma síndrome que contempla aí, não é? Aumento da sensibilidade à dor, então é um paciente que tem uma hiperalgesia, uma sensibilidade exagerada, dores generalizadas, então seu sistema músculo-esquelético ele é afetado. Esse paciente sente muita fadiga, tudo extenua, é exaustivo, é pesado para esse paciente. Está extremamente relacionada a alterações psiquiátricas como depressão e ansiedade. E muitos distúrbios do sono, insônia, microdespertares, né, terror noturno, enfim, muitos distúrbios do sono. Esse conjunto de dor, fadiga, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, leva esse paciente a ter uma qualidade de vida muito ruim. A qualidade de vida desse paciente é péssima. Ele acorda, ele não tem disposição. Além de ter dor, ele já não tem a disposição. Então, isso vai virando um ciclo vicioso na sua vida, levando ele a comprometimento em várias esferas da sua vida. Esfera profissional, social, familiar, relacionamentos. Então, o impacto da fibromialgia na vida do paciente é catastrófico. Realmente é uma doença muito difícil da gente lidar, até porque a gente não tem um exame, um marcador biológico, né? Como a gente tem para tantas doenças, ó. Vai lá no laboratório, faz esse exame que se der positivo é fibromialgia, se não der não é. Isso não existe para fibromialgia. A gente ainda não tem definido, a medicina ainda não tem definido exatamente qual é a causa da fibromialgia, de onde ela surge, como ela começa. Mas a gente sabe sim que a gente tem como tratar esse paciente. Então a gente não tem que esperar um marcador biológico, porque ele não existe ainda. Então a gente tem que fazer o diagnóstico correto desse paciente. É claro que muitos exames são pedidos até para a gente afastar outras causas, afastar outras doenças, outras possibilidades e ficar aí realmente com o diagnóstico de fibromialgia. Esse diagnóstico precisa ser feito adequadamente e o mais precocemente possível. A gente já sabe que em neurologia principalmente, quanto mais tempo essas vias neuronais elas se ficam de uma forma, essa plasticidade acontece de uma forma mal adaptada. Quanto mais tempo o paciente passa com seu diagnóstico sem tratamento, mais dor e mais sintomas ele vai ter ao longo do tempo. Então é muito necessário que se faça a instituição precoce de tratamento no paciente com fibromialgia, uma vez feito o diagnóstico adequado. O manejo da fibromialgia, ele não é fácil. Ele não é fácil para o médico, ele não é fácil para o paciente, ele não é fácil para a sua família. A gente vai precisar envolver um time grande, uma equipe multidisciplinar focada nesse atendimento, focada no paciente, focada na melhora do paciente. Várias das especialidades médicas podem estar envolvidas, como a reumatologia, a fisiatria, neurologia, ortopedia. Esses, em geral, são os médicos mais buscados quando o paciente refere um quadro de uma fibromialgia. Mas é muito comum esse paciente peregrinar, passar anos de consultório em consultório, e aí às vezes vai tratar uma dor aqui, uma dor ali, tudo muito separado. É preciso que um único médico, né, veja esse paciente como um todo e junte aí todas essas pecinhas desse quebra-cabeça para fechar o diagnóstico de fibromialgia. Tratamento não é fácil, como eu já falei, mas ele pode ser muito efetivo. E nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente vem vendo surgindo aí novas modalidades. Não é uma doença de um tratamento único, de um medicamento único ou de uma terapia única. O que a gente precisa é tanto da equipe multidisciplinar quanto o acesso a diversos tratamentos, a diversas terapias que vão fazer com que esse paciente melhore. Eu costumo dizer aqui no consultório, hoje em dia a atividade física é considerada tratamento. Então é o primeiro tratamento, já com maiores evidências, já com nível de evidência na literatura para a fibromialgia, é a atividade física. Com a atividade física, a gente consegue reduzir esse limiar de dor do paciente.
Então, atividade física é muito importante. Acompanhamento psicológico, principalmente por técnicas aí de terapia comportamental, cognitivo-comportamental, medicações orais, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão dessas medicações por tempo reduzido, então por um tempo um pouco maior, para proporcionar maior conforto e alívio dos sintomas desse paciente. Modulação, neuromodulação é uma técnica, é um tratamento que vem surgindo e ganhando força na fibromialgia, nos tratamentos de dor. A gente já tem aí bons níveis de evidência, altos níveis de evidência, falando desse tratamento como uma ótima resposta nos pacientes com fibromialgia. A gente não tem cura, mas tem como devolver qualidade de vida e esse paciente ter uma vida muito mais confortável do ponto de vista de dor, fadiga, desânimo, depressão, ansiedade, distúrbios do sono. Ele tem como voltar a ter uma vida sem dor. É isso que a gente busca para o paciente com fibromialgia.